Neste vídeo nós vamos falar sobre transitividade verbal, Álvaro. O que é isso? Isso aí cai em todas as provas, né, gente? Você tem que saber transitividade verbal para assim, para resolver qualquer prova de concurso público. Cai em todas. Então você vai ter um aulão. Álvaro, o que seria a transitividade verbal? Vai ser um aulão sobre o que é verbo transitivo direto, objeto direto. O que é verbo transitivo indireto? O que é verbo bitransitivo? Álvaro, o verbo bitransitivo é um verbo que é transitivo direto e indireto. E aí você tem os verbos intransitivos, não tem objeto. Verbo intransitivo não transita, não tem objeto. E é claro, eu vou falar também dos verbos de ligação. Falou em transitividade verbal, gente? Esses são os verbos, certo? Esse assunto cai em todas as provas de concurso público. Você vai me seguir agora e você vai acertar todas as questões, hein? Legal, né, galera? Pois é, o meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. E ó, não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. O meu Instagram, galera, tá com 200 e tralalá. Tem questãozinha todo dia para você resolver. Tem questãozinha para você errar, para você comentar, para você descer o pau, para você me xingar. Mas você vai entrar no meu Instagram lá, gente. prof.alvaroferreira. Beleza, galera? Sem mais delongas? Vamos nessa? Sem enrolação? Pau. Transitividade verbal. Como é que é mesmo, Álvaro? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo, que é um verbo transitivo direto e indireto, os verbos intransitivos, que não têm objetos, e verbo de ligação. Bora, bora? Tipos de transitividade verbal. Segue na ordem, galera. Segue na ordem, tá? Álvaro, então, quando se fala em transitividade verbal, é quando o verbo transita. Por que transitividade? O verbo transita. Presta atenção nessa parada. Por que ele chama transitivo? Ele transita. Então, ó, você tem os verbos transitivos diretos. E aí, nós vamos ficar bem familiarizados. A partir de agora, você vai chamar de VTD. Álvaro, o que é VTD? Verbo transitivo direto. Então, ó, por que ele chama transitivo? Porque ele transita. Vem cá, vem cá. Transita o quê? Você tem o sujeito, você tem o verbo transitivo, tá? E você tem o objeto. Olha a parada, galera. Vem cá. Então, por que ele chama verbo transitivo? Porque ele transita. Ele transita entre o sujeito e o objeto. Por isso que ele chama transitivo, transitividade. O verbo transita, mas transita entre o sujeito e o objeto, tá? Verbo transitivo tem que ter objeto, porque ele transita. Então, ó, se for transitivo direto, então é porque ele transita entre o sujeito e o objeto direto. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. VTD, VTD, falou, galera? Como assim, Álvaro? Como assim? Vamos lá. E aí você tem os verbos transitivos indiretos. De novo, verbo transitivo indireto, por que transitivo? Porque ele transita, de novo, ele transita entre o sujeito e o objeto. Então você tem um VTI. Vamos ficar, ó, íntimos deles. A partir de agora é VTD ou VTI, tá, galera? VTD, VTI. Álvaro, o que é VTD? Verbo transitivo direto, pô. VTI. Então, vamos lá. Por que ele é transitivo? Porque ele transita sujeito, verbo transitivo indireto, e você vai ter um objeto indireto, claro, facinho pra caramba. E aí você tem os verbos transitivos diretos e indiretos. Esse verbo que é transitivo direto, ó, você vai pôr aqui, ó, VTDI. Ele é verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, gente, o verbo que é transitivo direto e indireto, ele é um verbo bitransitivo. 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 O que é bitransitivo? Ele tem dois objetos. Tá? Ele é um bitransitivo. Ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Então você vai ver agora. Então, ó, na manha, gente. Ó, pega aqui esse exemplo, gente. Elas leram um livro interessante. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Qual que é o verbo, Álvaro? Verbo ler. E aí você já pensa, peraí, verbo ler?
Quem lê, lê alguma coisa. Quem lê, lê algo. Quem lê, lê alguma coisa. Ó, esse verbo, galera, ele transita, tá? Porque quem lê um livro interessante? Elas. Então você tem que, ó, elas é o sujeito, leram é o verbo e quem lê, lê alguma coisa. Um livro interessante é o objeto. Ah, então esse verbo é transitivo, né, Alvo? É, porque ele transita entre o sujeito e o objeto, galera. Elas leram alguma coisa. Então, elas leram alguma coisa. Você vai chamar isso aqui de verbo transitivo direto, por quê? Porque quem lê, lê alguma coisa. Automaticamente, um livro interessante é o objeto direto. Mas por que direto, galera? Quem lê, lê algo. Não pede a palavrinha chamada preposição. Olha que facinho, gente. Então, ó, verbo transitivo direto, o verbo ler. O verbo ler sempre é transitivo direto. Quem lê, lê algo. Tá? Eu li um livro, eu li uma revista, você lê as perguntas, eu leio a mente das pessoas. Quem lê, lê alguma coisa. Quem lê, lê alguma coisa. Nós gostamos de música eletrônica. Olha, o verbo gostar já é diferente. Dá uma olhada, gente. Quem gosta é o verbo gostar, não é? Agora, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de. Ó, essa preposiçãozinha já indica que esse verbo não é transitivo direto. Ele não é direto. Tem uma preposiçãozinha no meio. Então, ele é um transitivo indireto. Nós é o sujeito. Agora, quem gosta, gosta de. Verbo transitivo indireto. Alvaro, por que é transitivo indireto? O verbo transitivo indireto, ele só funciona com uma palavrinha chamada preposição. Vocês vão ver, você não vai errar nada, gente. Então, ó, de música eletrônica, automaticamente, é o objeto indireto. Então você tem sujeito, verbo transitivo indireto. Por que indireto, Alvaro? Porque o verbo transitivo indireto ele só funciona com uma preposição. Então, peraí, Alvaro, vamos fazer o seguinte. Ó, agora, antes da gente ir para frente. VTD é um verbo transitivo direto. Não tem preposição, certo, galera? VTI. Álvaro, o que é o VTI? Ó, você vai por agora. Verbo transitivo indireto é aquele que só funciona com uma preposição. Então, por exemplo, ó que lindo, galera. O verbo é desconfiar. Eu desconfio, você desconfia, todo mundo desconfia, ninguém desconfia, todo mundo desconfia. Quem desconfia, desconfia de alguém. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. O verbo desconfiar é um verbo transitivo indireto. Porque se você desconfia de alguém. Você desconfia de alguma coisa. Ah, tal. Acreditar. Eu acredito, você acredita, todo mundo acredita, ninguém acredita. Você acredita, Álvaro? Ah, acredita. Ah, você não acredita, tá? Quem acredita, acredita em alguém. Quem acredita, acredita em alguma coisa. O verbo transitivo indireto, ele só funciona com uma preposição. Ah, tá, Álvaro. O verbo é concordar. Eu concordo, você concorda, todo mundo concorda, ninguém concorda. Ah, você concorda? Concordo, tá. Quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa. O verbo concordar é um verbo transitivo indireto. Sempre. Por que, Álvaro? Porque ele só funciona com uma palavrinha chamada preposição. Ah, tá, Álvaro. Então, peraí. De, em, com, tá. Vem cá. Tudo quanto é preposição? Tudo quanto é preposição. Ó, vem cá. Ó que lindo, ó. O verbo é referir-se. Eu me refiro, você se refere, todo mundo se refere, ninguém se refere. Quem se refere a algo? Não. Quem se refere a alguém. Quem se refere a alguma coisa. O verbo referir-se é transitivo indireto. Olha que facinho, galera. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Agora vem cá. VTD, verbo transitivo direto. O verbo é vender. Eu vendo, você vende, todo mundo vende, ninguém vende. Quem vende, vende alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Ah, o verbo é construir. Eu construo, você constrói, ninguém constrói, todo mundo construiu. Quem constrói, constrói alguma coisa. Ah, tá. O verbo é comer. Eu como, você come, todo mundo comeu, ninguém comeu. Ah, você comeu hoje, comeu. Quem come, come alguma coisa. O verbo transitivo direto, ele precisa de um objeto direto, ou seja, sem preposição. Agora, o verbo transitivo indireto, ele só funciona com uma preposição. Ai, que lindo, galera. Como é que você vai errar isso aí, cara? Muito bem, né, gente? Não é legal? Nem começamos ainda, hein?
Dá uma olhadinha nessa primeira frase. Elas é o sujeito, leram é o verbo. Quem lê, lê alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então ele vai precisar de um objeto direto. Por que ele é transitivo, Alma? Porque ele transita. Ele transita entre o sujeito e o objeto. Transitivo é que transita, por isso chama transitivo. Transita entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e o objeto. Ou seja, transitivo tem que ter objeto. Muito bem. Olha a segunda frase. Nós gostamos. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Nós confiamos. Quem confia, confia em alguma coisa. Nós concordamos. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque ele só funciona com a preposição de. E ele é transitivo por quê, Álvaro? Porque ele transita. Ele transita. Ele transita entre o sujeito e o objeto. Transitivo é que transita entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e o objeto. Entre o sujeito e o objeto. Terceira frase vai vindo, galera. Olha que lindo. Ele deu um presente ao pai dele. Ah, Álvaro, mas ele deu um presente ao pai dele, mano. Não interessa. Dá uma olhada nessa frase. Alguém nessa frase deu alguma coisa. Olha o verbo dar aí, gente. Quem dá, dá alguma coisa. Então vem cá, pessoal, presta atenção. Ó, o verbo, por enquanto, ó, verbo dar. Quem dá, VTD, ó. Quem dá, dá alguma coisa. Objeto direto. Olha que lindo, ó. Quem dá, dá algo. Certo? Mas não para por aí, galera. Porque se você dá alguma coisa, você dá alguma coisa para alguém. Você dá alguma coisa a alguém. Ou seja, ele precisa de dois objetos. Algo a alguém. Algo a alguém. Algo a alguém. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele tem dois objetos. Quem dá, dá algo, mas dá algo a alguém. Fechou. Vem cá, galera. Ele deu o quê, Álvaro? Um presente. Objeto direto. Então, não. Então, se ele deu um presente, ele deu alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto, Álvaro? É. Mas não acabou. Ele deu um presente ao pai dele. Objeto indireto. Por quê? Porque agora você tem uma preposição. Ó. Ele deu um presente para o pai dele. Ele deu um presente ao pai dele. Você tem um objeto sem preposição e um com preposição. Então, esse verbo lá é bitransitivo. Marca aí. Verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Agora, se fosse oferecer, mesma coisa, dá uma olhada, gente. Quem oferece, oferece algo a alguém. Então, ó, ele ofereceu um presente ao pai dele. Oferecer. Emprestar, emprestar. Quem empresta, empresta algo a alguém. Ah, tá. Olha que louco. Ah, então aqui, ó, o verbo dar, galera, quem dá, dá algo a alguém. Então esse é um verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. Não estou satisfeito ainda não. Então, vamos lá. Ó, o que é transitivo? Transita. O que é transitivo? Tem que ter objeto. Algo ou alguém. Algo, alguém. Algo, alguém. Algo, alguém. Então, ó, eles leram. Quem lê, lê algo. Transitivo direto. Ah, nós gostamos. Quem gosta, gosta de algo. Gosta de alguém. Transitivo indireto. E quem dá, dá algo a alguém. Algo a alguém. Algo a alguém. Transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, ele é um verbo bitransitivo. Por que bitransitivo? Porque ele transita entre o sujeito e dois objetos. Dois objetos. Um direto e um indireto. Tá muito fácil. Vamos lá. Vamos falar só de VTD, galera. Vamos lá, só VTD, hein? A partir de agora é VTD, falou, galera? VTD agora, hein? Agora você tá íntimo, hein? Ah, agora um VTD. Olha aí, ó. Terminei. Eu sempre, sujeito, por intermédio do verbo. Terminei. Se eu terminei alguma coisa, né, gente? Quem termina, termina algo. O verbo terminar aqui, ó. Ah, mas Álvaro, eu tô vendo em dezembro. Vamos além, galera. Sujeito eu. Certo? Eu. Sujeito oculto eu. O que eu fiz? Eu terminei. Eu já estou vendo, galera. Aí eu paro, nem leio mais nada. Se eu terminei alguma coisa. Gente, o verbo terminar é transitivo direto, por quê? Porque eu tenho que achar alguma coisa aí. Porque se eu terminei,
Eu terminei algo. Ah, é o em dezembro do na sua cara. Eu terminei. Tá pedindo preposição aí, Álvaro. Ó, terminei em dezembro. Não, você já tem que procurar o que eu terminei. Gente, a análise completa é objeto direto, ó, se liga. Então, ó, eu terminei a análise completa. Eu terminei a análise. Quem termina, termina algo. Objeto direto. Ah, mas Álvaro, esse em dezembro do ano passado. Olha que lindo, galera. Em dezembro do ano passado. Nada a ver com a aula, mas já tendo. Não é sujeito, não é verbo, não é objeto. Em dezembro do ano passado dá ideia de tempo, galera. E na análise sintática, tudo que dá ideia de tempo, você vai chamar de adjunto adverbial de tempo. E olha que lindo, ó. Eu terminei a análise completa. Eu terminei a análise completa. Entre o verbo e o objeto, nada a ver com a aula. Você tem que isolar. Ó, que lindo, galera. Nada a ver com a aula, mas já tendo. Em dezembro do ano passado, você tem que isolar. Essa frase está errada ainda. Por quê, Álvaro? Você tem que colocar uma vírgula aqui, ó, e outra vírgula aqui. Dá uma olhada, galera. Então, ó, eu terminei alguma coisa em dezembro do ano passado. Em dezembro do ano passado, eu pego em dezembro do ano passado e ponho no começo da frase. Em dezembro do ano passado, vírgula, eu terminei alguma coisa. Por que ele é transitivo? Porque ele transita entre o sujeito e o objeto. Então, eu terminei a análise completa em dezembro do ano passado. Isso aqui nada mais é do que um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Adverbial. Por que, Álvaro? De tempo. Deu ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. O adjunto adverbial você pode colocar em qualquer lugar da frase, gente. Mas o que liga aqui é sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Terminei alguma coisa. VTD, OD. VTD, OD. Quem termina, termina algo. Você não vai errar nada, hein, galera? Ah, agora sim. Agora sim. Entendo com tranquilidade meus pais. Vamos de novo, gente. Entendo. Quem entende? Eu. Sujeito eu. Ó. Sujeito oculto eu. Eu. O que eu faço? Eu entendo. E se eu entendo alguma coisa. Eu entendo alguém. Então, ó, o verbo entender, galera, é transitivo direto. Não importa agora, tá? Então, eu entendo. Eu tenho que achar, se eu entendo alguém ou alguma coisa. Eu tenho que achar alguém ou alguma coisa aí. Quem que eu entendo aqui? Se eu entendo alguém. Se eu entendo alguma coisa. Quem que eu entendo? My parents. Então, ó, dá uma olhada, objeto direto. Certo? I understand my parents. Ok, galera. Então, eu entendo meus pais. Certo? Verbo transitivo direto, objeto direto. Não tem preposição. Quem entende, entende alguém. Mas, Álvaro, tá pedindo com aí? Que tá pedindo com, na sua cara. Mas esse com, ó, entendo com tranquilidade. Esse com tranquilidade, gente, é um termo que está entre o verbo e o objeto. Então, eu entendo meus pais com tranquilidade. Esse com tranquilidade você troca pelo tranquilamente. Ó. Eu entendo meus pais tranquilamente. Se é tranquilamente é advérbio, se é com tranquilidade é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial do que, Álvaro? Adjunto adverbial de modo. Adjunto adverbial de modo. Eu entendo meus pais com tranquilidade. Com tranquilidade, eu entendo meus pais. Sujeito, verbo, objeto. Ó, vem cá, gente, ó, que lindo. Ó. Sujeito, verbo, objeto. Eu entendo meus pais. Com tranquilidade, agora sim. Não importa o resto. Sujeito, verbo, objeto. Eu entendo meus pais. Eu entendo alguém. Verbo transitivo direto, objeto direto. O que é objeto mesmo, Álvaro? Algo ou alguém. Algo ou alguém. Algo ou alguém. Quem termina, termina algo. Quem entende, entende algo ou alguém. Legal, né? E o Luciano? E o Luciano? Ah, o Luciano é o sujeito, mano. O sujeito mais legal que eu conheço é o Luciano. Não tem um cara mais legal que o Luciano. Né? Então o Luciano fez o quê? Ele comprou. Ele comprou o quê, Álvaro? Pronto, tá vendo? Quem compra, compra algo. Então o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Você tem que achar o que ele comprou, gente. Ah, é numa loja, do na sua cara. Se ele comprou algo. O que ele comprou, Álvaro? Ele comprou um carro novo, ó. Luciano comprou um carro novo. Esse numa loja dá ideia do quê? Lugar. Certo, gente? E se dá ideia de lugar, você vai chamar também de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Então pode ser, pode. Dá uma olhada, galera.
Numa loja, um carro novo, o Luciano comprou. Tá vendo? Não importa a ordem. Não importa a ordem, galera. Ó, numa loja, vírgula, o Luciano comprou um carro novo. O Luciano comprou um carro novo numa loja, com tranquilidade, em dezembro do ano passado. O adjunto adverbial, marca aí, galera. É legal isso aí, tá? O adjunto adverbial é um termo acessório. E ele dá ideias. Então você vê, em dezembro do ano passado, tempo, adjunto adverbial de tempo. Com tranquilidade, modo, tranquilamente. Numa loja, lugar, tempo, lugar e modo. Tempo, lugar e modo, adjunto adverbial. Mas o importante agora é o quê? O verbo transitivo, ele chama transitivo porque ele transita entre o sujeito e o objeto. Legal, né? E por que é VTD, Álvaro? Porque todo bom VTD precisa de um objeto direto. Tá? Verbo transitivo direto, objeto direto. O que é isso mesmo? Sem preposição, galera. E a minha prima? Minha prima é o sujeito, pô. O que ela fez? Ela afirmou. E quem afirma, presta atenção agora, quem afirma, afirma alguma coisa. Ó que lindo, gente. Minha prima afirmou. Álvaro, tudo isso que vem agora aqui é objeto direto? Não, é uma oração. Se liga nessa, galera. Isso é uma oração, cara. Por que oração? Porque tem verbo, cara. Então, quem afirma... Então, você tem o sujeito, minha prima. O que ela fez? Minha prima afirmou. Se você afirma algo. Se você afirma alguma coisa. O verbo afirmar é transitivo, direto, VTD. Então, você tem sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Só que não é um objeto direto, gente. Mas é uma oração. Ó, uma oração, ó. Que faz o papel de um objeto direto. Ai, que legal, mano. Como é que é isso, ó, mano? Faz a função de objeto direto? Ó. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. E esse aqui, ó, dá uma olhada, gente. Vamos um pouquinho além, né? Isso aqui, o nome disso é conjunção, né, cara? Conjunção. Ó, conjunção integrante. Ai, que lindo. Então, ó, minha prima afirmou alguma coisa. Então, isso aqui faz papel de objeto direto, Álvaro? Faz. Tá vendo? Então, minha prima afirmou isso. Minha prima afirmou alguma coisa. Essa conjunção ela inicia uma oração subordinada que faz papel de objeto direto. Como é que eu vou chamar isso, Álvaro? Oração substantiva. Tá? Oração subordinada substantiva. Tem nada a ver com a aula, mas já tendo. Falou, galera? Ó. Álvaro, o que é uma oração subordinada substantiva? Que faz papel de objeto. Ó. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O que é oração subordinada substantiva? Que está no lugar do objeto direto. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Só que não é um objeto, galera. É uma oração que está no lugar do objeto direto. Oração substantiva. Objetiva direta. Legal, né? VTD, cara. Só alegria na casa do pobre. VTI. Vamos lá, hein? Falou em verbo transitivo indireto, eu já penso nisso, ó. Quem precisa de... Quem acredita, acredita em. Quem concorda, concorda com. Quem opta, opta por. Ó que lindo, ó, galera. Vai vendo. Só funciona com preposição, hein? Tá? Então, ó, VTI é isso. Verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguém. Verbo desconfiar. Quem desconfia, desconfia de alguém, de alguma coisa. Verbo acreditar. Quem acredita, acredita em alguém. Acredita em alguma coisa. Duvido. Sujeito eu. Sujeito oculto eu. O que eu faço? Eu duvido. Eu não lembro nada. Porque eu sei que se eu duvido de. O de tem que estar na frase. Então, o verbo duvidar é um verbo transitivo indireto, galera. Mas tem um ainda aí. Eu dou na sua cara de novo. A hora que eu vejo duvido, eu tenho que achar o de aqui, cara. Certo? Mas aí é dá, tá? D mais A, dá. Então, duvido da sua honestidade. Da sua honestidade é objeto indireto. Que eu duvido de alguma coisa, né? Ó, duvido de você, duvido da honestidade dele, duvido da minha capacidade. Quem duvida, duvida de alguém. Quem duvida, duvida de alguma coisa. E o ainda, Álvaro? Ainda é advérbio, adjunto adverbial. Podia ser entre vírgulas? Podia. Você podia pegar o ainda e colocar entre vírgulas se você quisesse. Não precisa, certo? Então, duvido da sua honestidade. Ainda duvido da sua honestidade. Duvido da sua honestidade ainda. O ainda você põe em qualquer lugar da frase, ó. Legal, né? Não acredito. Não acredito. Não acredito, Álvaro. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Mas cadê o em aí? Não importa, gente. O verbo acreditar
É um verbo transitivo indireto sempre. Porque se você acredita em alguém. Você acredita em alguma coisa. Mas o em tá aí, tá, letra N. Em mais o no. Não acredito naquilo que ele diz. Não acredito naquilo que ele diz. Tá vendo esse no aqui, ó? Dá uma olhada. Então, quem acredita, acredita em, né, galera? Então, em mais o, você pega o o, ó. Então, não acredito em o que ele diz. Você não vai escrever acredito. Então, eu acredito naquilo que ele diz. Porque esse o aqui, ó, esse o não é artigo não, viu, gente? Esse o aqui, ó, é como se fosse aquilo, viu? Mas isso é uma outra aula, falou, galera? Então, não acredito naquilo que ele diz. Sujeito, verbo transitivo indireto, e esse aqui é o objeto indireto, ó, galera, tá? Não acredito naquilo. Ah, e o que ele diz, Álvaro? É uma outra oração. Mas eu não acredito em alguma coisa. Não acredito em alguém. Porque o verbo acreditar só funciona com preposição. Agora dá uma olhada no verbo assistir. Mas não é o assistir. Vai vendo. Não é o assistir que a gente usa na rua. Ah, você assistiu o filme. Tá errado, tá vendo, gente? Aí, por isso que eu tenho que saber a transitividade do verbo. Como assim? A gente fala, ah, você assistiu o filme, você assistiu o jogo. Ah, eu não assisti o filme, não assisti o jogo. A partir de hoje, gente, você já marca aí, isso cai em regência. O verbo assistir, no sentido de ver, de observar, só funciona com a preposição a. Ah, mas a gente fala errado. Eu falo errado também. Falar pode, tá? Mas ó, o verbo assistir, no sentido de ver ou de observar, ele só funciona com a preposição a, hein? Então aqui, ó, eles é o sujeito, o verbo assistir, no sentido de ver e de observar, transitivo indireto. Você não está assistindo o meu vídeo, você está assistindo ao meu vídeo. Você não está assistindo uma aula, você está assistindo a uma aula. Então o verbo assistir aqui, ele tem que ter a preposição a, hein, galera? Porque o verbo assistir, no sentido de ver ou de observar, é transitivo indireto. Então, eles assistiram ao filme mais popular, objeto indireto. Por que, Álvaro? Porque tem uma preposição. Quem assiste, assiste a alguém. Quem assiste, assiste a alguma coisa. No sentido de ver ou observar. E aí, galera, lindo, né? E vamos lá. E a minha família? Minha família é o sujeito. Vem comigo, a minha família é o sujeito. E acredita, Álvaro? Quem acredita, você já sabe. Quem acredita. Mas o em não tá aí. Vem cá. Quem acredita não interessa. O verbo acreditar é transitivo indireto. Porque se você acredita em alguém. Você acredita em alguma coisa. Ah, mas não tem o em aí? Esse que eu concordarei com todas as propostas é uma oração. Dá uma olhada. E essa oração, ela está no lugar de um objeto indireto. Porque você tem sujeito, verbo transitivo indireto, tá faltando o quê? Objeto indireto, né? Certo? Então, tudo isso aí é objeto indireto. Então, ó, a minha família acredita nisso aí. Nisso, ela acredita nisso. Que eu concordarei com todas as propostas. Então, que eu concordarei com todas as propostas é uma oração. É uma oração. Esse que aqui, gente, é uma conjunção. E essa conjunção integrante, põe aí, conjunção integrante. Conjunção integrante. Ah, mas não, conjunção integrante. Conjunção integrante. Não precisa ter o em aqui? Não precisa ter o em. Não precisa ter. Mas se tivesse o em, também estaria certo, viu, gente? Ó, eu acredito em que eu, tá? A minha família acredita em que eu concordarei. Não precisa ter o em. Quem acredita, acredita em. Não precisa ter o em, gente, porque aqui já tem uma conjunção integrante e aqui você tem uma oração no lugar de um objeto indireto. Tudo isso aí faz papel de objeto indireto. Oração subordinada substantiva. É uma oração subordinada substantiva que está no lugar de um objeto indireto. Faz papel de objeto indireto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Por quê? Porque complementa o acredita. Legal, né? VTD, VTI, VTD, VTI. Bitransitivo. Verbo transitivo direto e indireto. É o VTDI. Como algumas bancas dizem, já escrevi bis, né? Bitransitivo. Bitransitivo.
Álvaro, o que é bitransitivo? O bitransitivo é o que tem dois objetos. O bitransitivo, ele é direto, porque ele precisa de um objeto direto, e um objeto indireto, bitransitivo. Como assim? Enviei. Ó, pensa, verbo enviar. Quem envia, envia algo. Mas quem envia algo a alguém. Você enviou algo, mas você enviou algo a alguém. Você enviou algo para alguém. Vai vendo que legal, galera. Se liga. Nessa frase aqui, ó, enviei os postais aos clientes. Sujeito eu, mesma coisa. Sujeito oculto eu. O que eu fiz? Eu enviei. E quem envia, envia alguma coisa. Ó. Enviei os postais, mas não acabou. Eu enviei os postais aos clientes. Eu enviei os postais para os clientes. Então, ó, aqui você tem, ó, um objeto indireto. Então, nessa frase, esse verbo enviar é transitivo direto e indireto, porque ele tem dois objetos. Enviei algo a alguém, algo a alguém, algo a alguém, algo a alguém. Ó, entendi. Então, o verbo enviar é sempre transitivo direto e indireto. Se eu escrever dessa maneira, ó, só aqui, galera, ó, se eu pegar só o enviei os postais, tá? Ó, enviei os postais ontem. Olha aqui, vai vendo que legal, gente. Enviei os postais ontem. Aqui só tem um objeto. Aqui quem envia algo. Então esse enviar aqui, ó, que lindo, ó, é transitivo direto. Ó, nessa frase é só... Por quê? Porque só tem um objeto, ó. E o ontem, adjunto adverbial de tempo. Tá vendo, ó? Então, o verbo transitivo direto e indireto, ele pode ser verbo transitivo direto em algum momento. Olha que legal, né? Quer dizer que então que verbo transitivo direto, ele pode ser direto e indireto, depende. É legal. Então, ó, você vê. Ó, vamos lá. Se eu enviei algo a alguém e tiver lá algo a alguém, ele é bitransitivo. Agora, se tiver só um objeto, gente, tá vendo? Então você pega. É o mesmo verbo. Enviei os postais aos clientes, direto e indireto. Tem dois objetos. Agora, enviei os postais ontem. Enviei os postais da minha casa. Enviei os postais coloridos. Só tem um objeto, ele é verbo transitivo direto. Olha que legal, galera. Legal, né? É nóis. É nóis. E agradecer, vamos agradecer? Vamos agradecer, vem cá, gente. Olha essa frase, ó. Quem agradece, agradece algo a alguém de novo. Agradece algo a alguém. Então eu agradeci, ó que lindo, ó, vem cá. Eu agradeci ao chefe. A hora que eu tô vendo ao chefe, é objeto indireto, ó. Então eu agradeci ao chefe. Só que você agradeceu o quê, né, meu? Eu agradeci a oportunidade. Ó. Você pode inverter. Eu posso falar assim, ó. Agradeceu ao chefe a oportunidade. Tá vendo? Então eu agradeci a alguém. Olha o aqui, gente. Ó, algo a alguém. Então o verbo agradecer é transitivo, direto e indireto. Por quê? Porque tem dois objetos. Algo a alguém. Algo a alguém. Algo a alguém. Vamos expor? Vamos expor. Você expõe. Ó, expus. Expus. Verbo expor, eu exponho. Ah, Álvaro, o que eu expus? Eu expus minhas dificuldades. Então, eu expus algo, objeto direto. Tá vendo? Eu expus minhas dificuldades durante a reunião. Aí é objeto direto, tá vendo? Então, por enquanto, o verbo expor é um verbo transitivo direto. Porque quem expõe, expõe algo. Então, eu expus minhas dificuldades durante a reunião. Só transitivo direto. Eu expus minhas dificuldades ontem à noite. Só transitivo direto. Só que se eu expus algo a alguém, o a alguém entrou na parada, ó, agora você tem um objeto indireto porque você expôs algo para alguém, a alguém. Então ele é um verbo transitivo direto e indireto. Põe isso, galera. Verbo transitivo direto e indireto. Algo a alguém. Algo a alguém. Algo a alguém. Oferecer. Quem oferece, oferece algo a alguém. Pagar, vamos pagar, vamos pagar. Quem paga, paga algo a alguém. Algo a alguém. Algo a alguém. Vamos explicar? Vamos explicar. Quem explica, explica algo. Vamos ensinar? Quem ensina, ensina algo. Mas algo a alguém. Algo. Olha o professor aí, gente. O professor é o sujeito.
que ele fez? Ele explicou. Quem explica, explica alguma coisa. Dá uma olhada, gente. Tá vendo? Ele explicou alguma coisa. Tá vendo? O professor explicou a lição ontem. O professor explicou a lição na sala de aula. O professor explicou a lição dentro de casa. Quem explica, explica algo. Então, por enquanto, ele é um verbo transitivo direto? É. Só que tá faltando o que agora? Ele explicou algo para alguém. Pode ser para também aqui, viu, gente? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Algo a alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Algo a alguém. Algo a alguém. Algo a alguém. BTDI. Bitransitivo. Você não vai errar nada. Bom, falamos de verbo transitivo direto, direto e indireto. Intransitivo. Presta atenção agora, galera. O verbo intransitivo. Por que ele chama intransitivo? É porque ele não precisa de nada, Álvaro. Porque ele não precisa de nada. Tia Mariclé falar pra você na quinta série. Verbo intransitivo é aquele verbo completo. Completo, precisa de nada. Ah, João nasceu, a planta morreu, trabalhamos. Não é porque não precisa de nada, gente. Por que ele é intransitivo? Porque ele não transita. Por que ele não transita? Vem cá, galera. Você lembra que o transitivo ele transita entre sujeito e objeto. Verbo intransitivo, ele chama intransitivo. Ó, intransitivo. Não transita, não tem objeto. Então você tem sujeito e verbo intransitivo. Dá uma olhada. Como não tem objeto, ele não transita entre o sujeito e o objeto. Então você vai pensar em intransitivo não tem objeto. Não é aquele completo. Porque assim, ó, põe assim, ó. João nasceu. Quem nasce, nasce. Beleza. Mas, Álvaro, e se eu falar assim, ó, João nasceu em casa? Aí não tá pedindo em? Mas não tá pedindo em? Não! Não, galera. Não. Não. Não tá pedindo em coisa nenhuma. Porque ele nasceu. Verbo transitivo indireto é aquele que funciona só com uma preposição. Então, esse em casa dá a ideia de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Vai vendo, pessoal? Ah, João nasceu com... Vai vendo, olha o com. Ah, tá pedindo com. Não! Não, galera. Então, João nasceu com catapora, sei lá. Ele nasceu com beleza. Ele nasceu com saúde. É M aqui, viu, gente? Tá, vou por aqui, ó. Com saúde. Ó, João nasceu com saúde. Não tá pedindo com, hein, galera? Ah, João nasceu de manhã. Ó, de manhã. Ah, tá pedindo de... Não, galera. Porque verbo intransitivo não tem objeto. Quem nasce, nasce. Então, em casa, lugar, adjunto adverbial de lugar. Com saúde. Ó, com saúde. Quer dizer que ele nasceu saudável, né? Então, ó, nasceu saudável, com saúde. De manhã, dá a ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. Não tem objeto. Verbo intransitivo não tem objeto. Não tem objeto. Não tem objeto. Não tem objeto. A planta morreu. Aí põe assim, a planta morreu em... Ó, vou por aqui, ó. Em março. Em março. Ah, tá pedindo em? Não, galera. Em março dá ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. A planta morreu sem cuidados. Sem cuidados. Sem cuidados. Ah, peraí, Álvaro. Sem cuidado. Esse sem não é preposição? Tá pedindo sem? Não. É modo. Dá uma olhada, pessoal. Adjunto adverbial de alguma coisa. É? Adjunto adverbial de alguma coisa, cara. Verbo trabalhar. Quem trabalha, trabalha. Ó, quem trabalha, trabalha. Ó. Trabalhamos muito. Ó, trabalhamos muito. Intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. Trabalhamos em São Paulo. Em São Paulo. Ó, adjunto adverbial de lugar. Trabalhamos contentes. Contentes. Dá uma olhada, galera. O contentes aqui, ó, é um outro papo aí. Então, ó, esse contente é um predicativo do sujeito, nós contentes. Mas isso é uma outra coisa. Ou seja, o verbo intransitivo não tem objeto de jeito nenhum, galera. Tá? Então, assim, ó, o verbo intransitivo é o seguinte, ó. Objeto não vai ter, tá? Das três, uma.
Geralmente, tá? Das três, um. Ou vai ser um adjunto adverbial, tá? Ou vai ser um adjunto adverbial, ou vai ser um predicativo do sujeito, ou vai ser um ponto final. Tá vendo, galera? Ó, então é isso, ó. O verbo intransitivo, ponto final, isso não pode ser um adjunto adverbial de alguma coisa, ou pode ser um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Verbo intransitivo é aquele que não tem objeto. Não é assim, completo, ponto final. Não. Não, senhor. Não, senhor. Nós vamos voltar aí no verbo intransitivo. Então, o verbo intransitivo é aquele que não tem objeto, não transita. Para um pouquinho agora, galera, vamos falar de verbos de ligação. Presta atenção agora. O verbo de ligação ele não é nem transitivo nem intransitivo. Ele liga. Tá? Vem cá, gente. Liga. Marca aí agora. Verbo intransitivo liga. Ele não transita, ele liga. Ele liga o quê, Álvaro? Vem cá. Ó. Você vai ter um sujeito. Ó, verbo de ligação. Eu vou por aqui, ó. Você vai ter um sujeito. Você vai ter um verbo de ligação. Dá uma olhada agora. E você vai ter que ter aqui um predicativo do sujeito. Verbo de ligação, ele serve para ligar. Ele não transita, ele liga. Por isso que ele chama de ligação. Ele liga o quê? Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Álvaro, o que é predicativo? É uma característica do sujeito. Geralmente é um adjetivo. Geralmente, tá? Vou até por aqui, ó. Geralmente é um adjetivo. Por que adjetivo? Porque adjetivo é uma classe de palavras que dá característica ao substantivo. Então, dá característica ao sujeito. Então, ó, vou pegar aqui. Meu cabelo está zoado. Zoado. Zoado é o que, Álvaro? Zoado é o predicativo do cabelo. Certo? Meu cabelo está maravilhoso. Maravilhoso é o predicativo do meu cabelo. Adjetivo é característica. Predicativo é característica. E verbo de ligação? Liga. Sujeito. Por isso que chama verbo de ligação. Quais são? Aí vem cá, galera. Aí você vai ter que dar uma decorada, tá? Andar é um verbo de ligação. Continuar é um verbo de ligação. Pode escrever isso aí, cara. Estar é um verbo de ligação. Ser, verbo ser. O que mais cai para você é o verbo ser. Ele não é nem transitivo nem intransitivo, ele é verbo de ligação. Parecer, porque ele liga. Permanecer, tornar. Como assim? Vamos lá, vem cá. Meu cachorro anda triste ultimamente. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Aqui é o verbo é andar, tá vendo? Quem anda triste ultimamente? Meu cachorro é o sujeito. Dá uma olhada. Triste. Você tá vendo que triste não é objeto coisa nenhuma? Triste é a característica do cachorro. Então, triste aqui você vai chamar de predicativo do sujeito. Então, você tem um verbo que está ligando o sujeito ao predicativo. Meu cachorro anda triste. E, ultimamente, advérbio, adjunto adverbial, né? É outra coisa. Então, meu cachorro está triste. Dá uma olhada aqui. Aqui não é anda triste? Então, meu cachorro anda triste. Meu cachorro continua triste. Meu cachorro está triste. Meu cachorro ficou triste. Meu cachorro é triste. Nossa, meu cachorro parece triste. Meu cachorro permaneceu triste. Meu cachorro tornou-se triste. Cachorro triste, cachorro triste, cachorro... E o verbo? O verbo só ligou. Verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Olha que legal, galera. Elas se tornaram adultas. Elas é o sujeito. Adultas, ó, adultas. É a característica delas. Então, elas se tornaram adultas. Elas continuaram adultas. Elas estão adultas. Elas ficaram adultas. Elas parecem adultas. O verbo de ligação serve para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Ninguém permaneceu calado. Ninguém calado. Ninguém calado. Ó, dá uma olhada, galera. Ninguém é o sujeito. Olha o calado, é um adjetivo. Olha o permanecer, gente. Ninguém permaneceu calado. Ninguém andou calado. Ninguém continua calado. Ninguém está calado. Ninguém ficou calado. Ninguém é calado. Ninguém parece calado. Ninguém permaneceu calado. Ninguém tornou-se calado. Só serviu para ligar. Ligar o sujeito ao predicativo do sujeito.
O porquinho continua sujo. Porquinho, sujeito. Sujo, sujo. Característica do porquinho. Predicativo do sujeito. Então, ó, o porquinho continuava sujo. Andava sujo. Estava sujo. O porquinho era sujo. Parecia sujo. Permaneceu sujo. Tornou-se sujo. Só liga. Verbo de ligação não transita. Ele liga. E a noite parecia tranquila. A noite é o sujeito. Noite tranquila. Noite tranquila. Predicativo do sujeito. Noite tranquila. Então a noite parecia tranquila, continuava tranquila, era tranquila, tornou-se tranquila, permanecia tranquila. Os verbos de ligação ligam. Liga o que, Álvaro? Eles ligam o sujeito ao predicativo do sujeito. Não é transitivo. Ele é de ligação. Que legal, né? Questão, vamos lá, vamos lá. Se liga aí, galera, se liga. Ó, para o vídeo aí, faz a questãozinha. Para o vídeo, faz a questãozinha. Para o vídeo, faz a questãozinha. Olha lá, com base no trecho. Olha o trecho, gente. Mas logo ela aprendeu que na vida tudo é uma questão de troca. Olha que legal. Aí tá falando, assinale a alternativa que indica corretamente a regência. A transitividade tá? Transitividade do verbo aprender. Matou, gente, vem cá. E regência. Vamos pegar o verbo aprender, esquece. Quem aprende, aprende alguma coisa. Se você aprende algo. Galera, o verbo aprender é um verbo transitivo. Mata agora. Eu aprendi matemática, eu aprendo a matéria, eu aprendo tudo, eu não aprendo nada, eu aprendo qualquer coisa. Quem aprende, aprende algo. Ou seja, você vai ter que ter um objeto direto, cara. Acabou. Eu não quero mais nem saber, tá? Ah, mas nesse caso ela aprendeu o quê? Ela aprendeu que na vida, ela é o sujeito, aprendeu o verbo, e quem aprende, aprende alguma coisa. O que ela aprendeu? Ela aprendeu que na vida... O que é isso? Uma oração, mano. Sei lá. Ela aprendeu alguma coisa. Vamos pro abraço. Porque quem aprende, aprende algo. Corta caminho. Letra A. O verbo aprender é bitransitivo? Claro que não. Quem aprende, aprende algo. Ah, pois exige um objeto direto e um indireto? Não. O verbo aprender só exige um objeto direto. Letra B. O verbo aprender é intransitivo? Claro que não. Porque aqui quem aprende, aprende algo. Ah, pois a ideia expressa no trecho é completa, sem sintanda. Letra C. O verbo aprender é transitivo direto? Opa, tô gostando. Não. Tá falando que é indireto, mano. Não tô gostando nada. Tô gostando coisa nenhuma. Pois rege um objeto indireto. Introduzido por conjunção. Não, mano. Não. Tudo bem, esse aqui é conjunção integrante. Mas quem aprende, aprende algo, mano. Aí você vai pro abraço. Por que, Álvaro? O verbo aprender é transitivo direto. Exige apenas um objeto direto. Certo? Para completar o seu sentido. Ela aprendeu isso. Ela aprendeu essa oração aí, ó. Ela aprendeu que na vida tudo é uma questão de troca. Isso, ela aprendeu isso. Acabou. Já era, galera. VTD. X nela. Vamos pro abraço. Questãozinha número 2. Veja aí. Hoje sentei e revirei as caixas do meu passado. Ah, vamos pro abraço, gente. Revirei. Se você revirou alguma coisa. Então, ó, sujeito eu. Tá vendo? Revirei o que, Álvaro? Revirei alguma coisa. Ó. Pronto. Revirei alguma coisa. Se você revira algo. Ah, foi lá e revirou as caixas. O cara foi lá e revirou a gaveta. O cara foi lá e revirou tudo. Né? Já era. Então, ó, está corretamente empregado em relação à sua regência verbal. Assista o meu vídeo sobre regência, viu, galera? É importante também, tá? Eu tenho um vídeo sobre regência verbal e nominal. Dá uma olhadinha aí também, tá? Dá uma complementada nisso aí. Então, analise as alternativas. Vamos lá. Letra A. O verbo revirei é transitivo direto e indireto. Não, você já se ligou, né, galera? Quem revira, vai para o abraço. Quem revira, revira alguma coisa, certo? Então, sujeito eu, sujeito oculto eu, o que eu fiz? Eu revirei alguma coisa. Vamos para o abraço. Letra B. O verbo revirei é intransitivo. Intransitivo, mano?
Pô, não existe complemento. Ó, o complemento é o objeto, viu, galera? Letra C, o verbo revirei é transitivo direto, legal, pois exige objeto direto, que são as caixas. Acho que eu vou ficar com essa, né? Vamos ver a D? O verbo revirei é transitivo indireto. Não, 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 gente. O indireto é aquele que só funciona com preposição, né? Não é não? Então quem revira, revira alguma coisa. Pau! Olha essa 3 da Consulplan. Não importa a banca. Não importa a banca. Para o vídeo e faz aí, ó. Vai para o abraço agora. Ah, ó. Escrevendo artigos sensacionalistas e inócuos. A regência verbal do verbo escrever. Então vamos lá. Quem escreve? Você escreve? Ah, eu escrevo. Ele escreve, todo mundo escreve, não sei o que, escreve e tal. Nessa frase, quem escreve, escreve alguma coisa. Escreve o que, Álvaro? Artigos sensacionalistas inóculos. Inóculos é objeto direto. Certo, galera? Porque quem escreve, escreve alguma coisa. Então o verbo escrever, quem escreve, escreve alguma coisa. Vai para o abraço, gente. Eu escrevo um livro, eu escrevo um bilhete, você escreve alguma coisa. É intransitivo? Ah, gente, para, né, meu? Tem objeto. Objeto é complemento, viu, galera? Atua como verbo de ligação. Não, verbo de ligação você já se ligou, né? Verbo de ligação é aqueles lá. Você decora os verbos de ligação, hein, galera? Tá? Exige complemento direto. Opa, objeto direto é complemento direto. Com sentido de produção. Tá. Ah, sei lá, vou ficar com isso por enquanto, tá? Letra D. Possui valor pronominal exigindo preposição. Nossa, credo, não tem nada a ver, mano. Quem escreve, escreve alguma coisa. Letra E. Apresenta transitividade indireta? Também não, né, meu? Introduzir por preposição? Não, né, galera? Então vem cá, ó. Presta atenção na parada aqui, ó. Todo verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto, tá? Então, verbo transitivo direto, objeto direto. Esse objeto direto é complemento direto, tá? Álvaro, o que é complemento direto? É o complemento do verbo. Sentido de produção nem vi. Se é sentido de produção ou não. Eu sei que esse verbo é transitivo direto e ele exige um complemento direto. Complemento direto é aquele que não tem preposição. Legal, né? E essa 4 aí? Vem cá. Para o vídeo e vai para o abraço. Ao todo, 12 participantes do Enem conquistaram tal feito. Vai para o abraço. 12 participantes do Enem é o sujeito, certo? O que eles fizeram, Álvaro? Eles conquistaram. Então, 12 participantes é o sujeito. Conquistaram. Quem conquista, conquista alguma coisa. Verbo transitivo direto, porque eu já estou vendo aqui, ó. Quem conquista, conquista alguma coisa. Quem conquista, conquista alguém. E tal feito é o objeto direto. Ó. Quem conquista, conquista alguma coisa. Ó, 12 participantes do Enem conquistaram alguma coisa. Tal feito. Um abraço, gente. Um abraço. Ó, ó, ó. Já era. Transitivo diretão. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Sem preposição, né? Já era. Cai uma dessa, ó. Olha. Tranquilo, né? Legal, né, galera? E aí, gente? Por enquanto, fazendo as questõezinhas, acertando, legal. Você percebeu aí, galera? Ah, o Álvaro explicou tudo. Não, tem muitas coisas mais aí, tá, gente? Eu tô fazendo só um aulão, um geralzão, para você pegar. E aí você vai, né, melhorando. Tem questões mais difíceis, tal. Agora você quer uma coisa completa? Quer uma coisa completa? É a Academia de Português. Aí sim, tá? Esse curso é completo. Vai desde a faixa branca até a faixa preta. Então você tem o curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira, que é um curso completo de português para concurso público. Certo? Tem teoria? Tem, claro, teoria, né? E muitas questões, gente. Todas elas são comentadas em vídeo. Dá uma olhadinha no link na descrição aí, ó. Você vai ver lá tudo bonitinho, tudo organizadinho. Você vai, ó, por ordem. Você vai desde o começo, assim, ó, desde o mais facinho. Você vai indo, vai indo, vai indo, vai subindo o nível, vai subindo o nível, vai subindo o nível. Um pouquinho de teoria, um monte de questões para você resolver. Todas as questões você vai assistir comentadas em vídeo.
Valeu, galera. E esse curso é vitalício. Você compra esse curso, você fica com ele para sempre. E a gente vai renovando, você continua com o curso. Certo, galera? Pau no gato. Questão 5. Para o vídeo faz. Fundatec, banca Fundatec. Para responder a questão, considere a frase. Agora nós vamos para o abraço, gente. O distúrbio é normalmente diagnosticado. Para. O distúrbio é o sujeito. É. Olha o verbo ser, galera. Ah, verbo ser, Álvaro, é transitivo. Não. O verbo ser é um verbo de ligação. Vai para o abraço. Se ele é um verbo de ligação, gente, ele liga. Mas ele liga o quê? Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O distúrbio é diagnosticado. O distúrbio é diagnosticado. Para por aí. O distúrbio é diagnosticado. É verbo de ligação. Vamos para o abraço. Qual a correta classificação da forma verbal? É do verbo ser. Verbo ser é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga. Ele liga o quê, Álvaro? Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Tô viajando aqui, tá, gente? Mas pega aqui, ó. Álvaro é o sujeito. Álvaro é bonitão. Tá vendo? Sujeito, Álvaro é bonitão. Álvaro é chatão. Álvaro é, sei lá. Verbo ser, liga. Para o abraço. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Vamos para o abraço. Por quê? Vamos lá. Verbo ser. Verbo ser. Tá? Já era. Já era. E a questãozinha de número 6? Ai, que lindo, gente. Ó, vamos lá, hein? Nas sentenças a seguir, as preposições destacadas. Ah, entendi. Vai vir preposição agora. Introduzem objetos indiretos. Sério? Tá vendo? Sério, Álvaro? Objeto indireto, por quê, Álvaro? Porque tem preposição, né, meu? E aí tá falando o seguinte, presta atenção agora. Nas sentenças a seguir, as preposições introduzem objetos indiretos, exceto... É o verbo que manda, hein, galera? É o verbo que manda, hein? Mas essa questão é sobre preposição? Não, o verbo é o cara. Gente, o verbo é o cara. Para ser objeto indireto, tem que ser verbo transitivo indireto. Tá vendo? Verbo transitivo direto, objeto indireto, hein? O verbo é o cara. Mas tô vendo um monte de preposição aí. Vamos lá, galera. Lembre-se de que estamos. Verbo lembrar-se. Se você se lembra de alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Perfeito. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto. Tá. Mas, Álvaro, de que estaremos juntos nisso é o quê? É uma oração que está no lugar de um objeto indireto. Quem se lembra de alguma coisa. Eu quero uma que não seja. Vai para o abraço agora. É a B, ó. A esposa. A esposa é o sujeito. Está, verbo de ligação, galera. Ó. Desgostosa. Tá vendo? Você tem um sujeito, um verbo de ligação. A esposa está desgostosa. A esposa está contente. A esposa está feliz. A esposa está triste. Então você tem um sujeito, e esse com a relação, não é objeto direto coisa nenhuma, né, galera? Então, ó, o que você tem aqui? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, hein? Mas esse aí, Álvaro? Isso aí é o quê? Isso aí é o quê, Álvaro? Isso aí é um adjuntivo de causa, tá? Então, assim, a esposa está desgostosa, a esposa está contente, a esposa está feliz, a esposa está triste com a relação. Tá vendo? A esposa está desgostosa com a relação. Ela está triste com a relação. Ela está feliz com a relação. Ela está satisfeita com a relação. Sujeito, verbo de ligação, predicativo sujeito. Já era. Agora vamos pro abraço, ó. Letra C. Eles gostam. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá vendo? Então eles gostam, ó. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo aspirar, galera. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, eu aspiro a este cargo. Ó que lindo. Verbo transitivo indireto, porque quem aspira, aspira a. Falou, galera?
Então, eu aspiro ao cargo. Então, eu aspiro a este cargo da empresa. Então, a este cargo da empresa. Então, você tem um verbo transitivo indireto aí, objeto indireto. E cumpriu com o seu dever, é o verbo cumprir aqui, usou um com aqui, ó. Nessa frase eu não concordo muito. Ah, tá, vamos lá, isso não interessa agora. Então, você tem um verbo transitivo indireto e com o seu dever aqui seria um objeto indireto. Certo, galera? Então, o único aí, que a preposição que não introduz objeto indireto é aqui, ó. Certo, galera? Por quê? Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Legal, né? Ai, questão 7. Vai, gente. Repia agora. Para o vídeo aí, vai para o abraço. Mensagens enviadas pelo celular induzem vítima. Isso aqui é um pouquinho, né? Vamos induzir. Vamos induzir. Ó. Vamos induzir aqui. Presta atenção na parada. Quem induz? Induz alguém. Dá uma olhada, hein, galera? Eu vou induzir você. Eu vou induzir alguém. Ou eu vou induzir alguma coisa. Só que eu induzo alguém a alguma coisa. Se liga, galera. Então, quem induz alguém a alguma coisa. Quem induz alguém a algo. Quem induz algo a algo. Dois objetos, galera. Esse é o algo a alguém. Ou alguém a algo. Ou algo a algo. Mensagens enviadas pelo celular é o sujeito. Então, mensagens. Mensagens induzem. Induzem vítima. Tá vendo? Ó? Sujeito, verbo transitivo direto, vítima é objeto direto. Ó. Mensagens induzem vítima. Então, as mensagens induzem alguém a... Olha o a aqui, galera. A alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Você induz alguém a alguma coisa. Ah, eu estou induzindo você. Tá, eu estou induzindo você a fazer alguma coisa. Então, peraí. Verbo transitivo direto com sujeito elíptico? Não, gente. Elíptico é oculto, tá? Então, não pode ser, porque mensagens é o sujeito, não é oculto, não. Álvaro, o que é sujeito elíptico? Sujeito oculto. Tá? Sujeito oculto. Assiste ao meu vídeo sobre tipos de sujeito, galera. Eu tenho lá um vídeo sobre tipos de sujeito. Então, ele é com sujeito... Não. Verbo intransitivo? Não, gente. Pô. Ele transita, cara. Ah, não existe complementos? Pelo contrário, ele exige dois. Tá vendo? Ah, verbo de ligação. Peraí, você vai ter que saber quais são os verbos de ligação, galera. Tá? Ó, quais são os que predicativos? Verbo ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Você vai ter que saber quais são os verbos de ligação, galera. Letra D, verbo direto apenas. Ah, ele é só direto. Nossa, isso aqui, galera, ó. Verbo transitivo direto apenas, com complemento indireto. Que absurdo! Peraí, se ele é transitivo direto, ele tem que ter um complemento direto, pô. Eu acho que nós vamos ter que ficar com essa aqui, né, galera? Ó. Por quê? Quando eu falo verbo transitivo direto e indireto, é mesmo que eu falar que é um verbo bitransitivo. Falou, galera? Bitransitivo. Tá? Bitransitivo. Que tem dois objetos complementares. Então, quando fala dois objetos, você já sabe. É um objeto direto mais um objeto indireto, hein? Tá? Geralmente é o a, tá? Então, assim, ó. De novo, Álvaro, como é que é? Ó. Quem oferece algo a alguém. Verbo preferir, viu, gente? Eu prefiro o amarelo ao azul. Algo a algo, algo a alguém. E eu tenho certeza de que você acertou essa questãozinha da consulta. Então acerta 8 para mim. Para o vídeo acerta 8 aí, galera. Quanto à predicação. Predicação, regência, transitividade. Falou, galera? O verbo empregado na frase é o forro do teto cedeu. Só isso, ó. Só. O forro do teto cedeu. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. O verbo aqui é ceder.
Mas você percebeu que não é ceder alguma coisa, hein? Ceder no caso de cair, né? Tá vendo? O forro do teto, ó. O forro do teto é o sujeito. O que ele fez? Cedeu. Tem objeto? Tem objeto? Não! Então ele não transita. Se ele não transita, ele é intransitivo. O forro do teto caiu. Plá! O forro do teto rompeu. Brá! O forro do teto sumiu. Flá! O forro do teto voou. Vlá! Quem voa, voa. Tá vendo? Verbos que não precisam de objeto. Eles não transitam, eles são intransitivos. Letra A já era. Ah, de ligação não, gente. Ele não liga nada. Vamos lá, hein? Para ser um verbo de ligação tem que ter o quê, galera? Predicativo sujeito. Ah, transitivo direto. Cadê o objeto aí? Cadê o objeto aí? Cadê o objeto aí? Verbo intransitivo não transita. Podia ser, o forro do teto cedeu ontem. O forro do teto cedeu em casa. O forro do teto cedeu semana passada. Cedeu, acabou. Não tem objeto. Intransitivo. Questãozinha de número 9, galera. Vamos lá. A entidade está pedindo aos pais que adiem a compra dos smartphones até que seus filhos tenham pelo menos 14 anos. Quanto à regência do verbo pedir. Ah, fiquei lendo pra caramba lá. Vão pedir? Quem pede? Vem cá, gente. Quem pede, pede alguma coisa, ó. Se liga. Ah, vou pedir dinheiro, pedir saúde, vou pedir um favor. Você pede, não pede, gente? Mas se você pede, pô, ele foi lá e pediu dinheiro. Tá faltando, né? Quem pede, pede algo a alguém. Se liga aí, galera. Simples assim, ó. Ó, se você pede algo para alguém. Você pede algo a alguém. Acabou. É bitransitivo. Não tem o que falar, galera. Verbo transitivo direto e indireto. Porque se você pede algo a alguém. Vamos lá. A entidade é o sujeito. O que ela está fazendo, Álvaro? Ela está pedindo. E ela está pedindo aos pais isso aqui, ó. 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 Caraca, Álvaro. Então, ó, aos pais aqui é objeto indireto. Então, estou pedindo a vocês alguma coisa. Eu peço a vocês ajuda. Você pede ao professor Álvaro explicações. Então, você pede algo a alguém. Matou, bitransitivo, gente, ó. Bitransitivo. Então, a entidade é o sujeito e ela está pedindo alguma coisa aos pais. Esse que adinha, compra, smartphone, tudo isso é uma oração, gente. Ó, tá vendo esse aqui, ó? Tudo isso aqui é uma oração. Mas que oração é essa, Álvaro? É uma oração subordinada, tá? Mas ela é oração subordinada? É, que está no lugar de um objeto direto. Ela está no lugar do objeto direto. A entidade está pedindo alguma coisa. A entidade está pedindo que adiem a compra do smartphone aos pais. Bitransitivo, cara. Legal, né? Acerta essa aí da Consulpan, galera. Vamos pro abraço. Vem cá, ó. Nos anos 1930, nada a ver com a aula, mas já tendo. Isso aqui é uma adjunta adverbial de tempo. Falou, galera? Tanto é que tem uma vírgula aqui, ó. Nos anos 1900, adjunta adverbial de tempo. Percebendo a relevância do personagem. Ah, quem percebe, percebe alguma coisa. Verbo transitivo direto. E a relevância do personagem é objeto direto. Ah, mas não é isso que eles estão pedindo não, Álvaro. Tá. A MGM... Ó, é outra oração agora. A MGM é o sujeito. E o que ela fez? Decidiu. A MGM decidiu o quê? Porque se você decide alguma coisa. Vai pro abraço, gente, ó. A MGM é o sujeito. O que ela fez? Ela decidiu. Quem decide, decide algo. O que ela decidiu? Aí, ó, que tá grifado, ó. Lançar sua própria papapá, ppp, papapá, não sei o quê. Quer dizer que a MGM decidiu isso. Isso quem, Álvaro? Lançar, é uma oração, cara. É uma oração, bicho. Então o que tá falando, ó? Assinale a alternativa correta sobre a oração sublinhada no período acima. Essa oração aqui, ó. Lançar sua própria, ppp, papapá. Então você tem a MGM é o sujeito. O que ela fez? Ela decidiu. E quem decide
decide essa oração aí. Decide alguma coisa. Então essa oração aí, ela faz o quê? Exerce a função de sintática de complemento nominal. Não, gente, ó, não é decidiu? Verbo transitivo direto? Então ela tem que complementar esse verbo transitivo direto. Letra B, exerce a função sintática de objeto direto. Não é objeto direto, é uma oração que exerce a função sintática de objeto direto. Legal, né? Álvaro, por que não é indireto? Porque o verbo é decidir. Quem decide, decide alguma coisa. Ah, não exerce função sintática, é uma linda, né, galera? É muito louco. Já pensou? Ah, essa oração não exerce função sintática nenhuma. Só tá aí pra encher teu saco. Ah, galera, é sensacional, né? Pois é, gente. Seguinte. Você tá afim de assistir uma super aula gratuita na faixa Como Virar Faixa Preta em português para concurso? Tô lá eu, né? Mostrando pra você lá como, ó, trabalhar bem as questões de concurso, como estudar certo. Ó, o link na descrição do vídeo aí, galera. Você vai ficar assim, ó, fortão aí, ó. Ó, essa super aula, ó, na faixa, certo, gente? Você se inscreva aí, ó. Se inscreva aí. Tem um link aí na descrição do vídeo, gente. Você vai ver, ó. Muito legal. Muito bom. É uma super aula na faixa. Como virar faixa preta em português para concurso. Assiste aí, galera. É teu, mas você tem que se inscrever. Falou, galera? Ó o link aí. O link tá aí na descrição, hein? Beleza? Ah, essa aqui é o seguinte. Toda terça-feira, gente, às 15 horas, ao vivo, 15 horas horário de Brasília, você tem um simulado. Toda terça-feira você tem um simulado com 15 questões, ao vivaço, com o prof. Álvaro Ferreira aqui. Esse sim, você tem um link de inscrição, aí você vai ter que se inscrever aí, para você receber o PDF, tá? Descrição do vídeo. Dá uma olhada aí, falou, galera? Dá uma olhada aí. Toda semana tem um simuladinho com 15 questões de bancas diferenciadas. Ó, você pega lá a provinha, faz, assiste ao vivo, na faixa. É só se inscrever aí também. Tá bom? Beleza, galera? Se inscreveu, assistiu. Beleza. E claro, eu não poderia te dar outro recadinho, que é o recadinho da Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira, tá? Esse curso é completo, você vai dar uma olhadinha aí, ó, o link tá aí. Entra nesse link, você vai ver que tá tudo bonitinho, organizadinho. Teoria, 20 minutos, é um vídeo com 20 minutos de teoria. Depois você tem 10 questões para resolver. E depois você vai assistir ao Prof. Álvaro Ferreira resolvendo essas questões, uma por uma. Todas elas são comentadas em vídeo. A gente tem mais de 1.400 questões lá. Todas elas comentadas, hein, gente? Todas elas comentadas. Então, ó, dá uma olhadinha. Esse curso é vitalício. Por que vitalício? Você vai comprar o curso, você vai ficar com ele para sempre. Eu vou morrer e você vai continuar com o curso me assistindo. Certo, galera? E você que ficou até agora, prova para mim que você ficou até agora, galera. Dá um like aí e escreva. Fiquei até o fim, ó. E ó, aceito críticas. É sério, gente. Escreva aí, ó. Fiquei até o fim do vídeo e achei que faltou tal coisa. Fiquei até o fim do vídeo e achei que a aula foi uma bosta. Pode falar. Fiquei até o fim do vídeo e achei que a aula foi legal. O teu comentário faz com que eu melhore as próximas. Valeu, galera. Abraço do bonitão. Até semana que vem e tchau.